Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias aqui reunidas, também aqueles que seguem a liturgia neste sexto domingo já do tempo pascal. O Senhor já está quase que se despedindo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Logo, logo Ele deve retornar para junto de Deus e já vai preparando assim o coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, deixando para eles um novo mandamento, que é o mandamento do amor. Jesus quis e quer que nós amemo-nos uns aos outros. Ele foi aquele que primeiro nos amou. Segundo a leitura de hoje diz assim: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Antes mesmo de nós amarmos Deus, Deus já nos amou. A iniciativa de amar a criatura, ela é sempre do Criador. Foi Deus quem primeiro amou você. Foi Deus quem por primeiro se aproximou. Muitas vezes nós pensamos que somos nós que amamos a Deus. Nós somos convidados a amar a Deus. Mas a iniciativa de amar sempre parte dele. Foi Ele quem primeiro nos amou. E porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, é fácil a gente amar e gostar de quem gosta de nós. É fácil, não é? É fácil. E não tem muitos méritos, né? A gente gostar de quem gosta de nós é tranquilo. Eu quero ver, é a gente amar e gostar de quem não nos é tão simpático, ou de quem às vezes a gente não gosta. Vocês sabem quem foi o primeiro a fazer isso? Não que ele não gostasse de nós, mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, e Ele veio para trazer o amor a cada um de nós, quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Então nós, se fôssemos nessa lógica de gostar de quem gosta de mim, ou de quem me é simpático, nós com certeza ficaríamos privados do amor de Deus. Porque Ele veio ao encontro teu e meu quando nós somos ainda pecadores. Adão e Eva pecaram, sim ou não? Me parece que sim. Desobedeceram a Deus, no orgulho, na prepotência, querendo ser igual ou superior a Deus, se deixando enganar pela voz do inimigo, porque o inimigo trabalha dia e noite para nos jogar contra Deus. E foi exatamente na queda, na desobediência, e a humanidade toda participa do pecado, portanto que quando o padre batiza, né, quando a criança é apresentada, o batismo apaga a mancha do pecado original, que todos nós trazemos como consequência de um pecado que se alastra por toda a humanidade. Na teologia, quando a gente dá aula para o seminarista, a teologia moral fala que o pecado tem uma dimensão social. Por mais que a gente faça ele oculto e secretamente, ele sempre afeta a sociedade como um todo. As consequências do pecado a gente vê todo dia: morte, destruição, tanta coisa ruim, são consequências do pecado, e que afeta toda uma sociedade, o pecado social. Por isso que hoje esse novo mandamento: não basta amar, o que já é muito importante, é preciso amar do jeito
dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Da maneira como Deus nos amou, dando-nos, repito, quando nós não merecíamos, Ele nos amou não porque nós éramos bons e santos, não. Ele nos amou quando nós éramos pecadores e inimigos seus. Na sua infinita bondade, querendo nos salvar, querendo nos redimir, como um bom pai que quando vê um filho no mau caminho, faz de todo o possível para trazer de volta. Não aprova o pecado, mas ama o pecador. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós temos que todos os dias pedir: Senhor, ensina-me a amar o meu irmão como tu pedes. A gente sabe que não é fácil, né? A gente vive, nós seres humanos somos movidos pela simpatia e pela antipatia. Aquele que me é simpático é fácil amar e gostar. Isso é humano e compreensível. Aquele que não me é tão simpático, às vezes a gente tem dificuldade de amar e perdoar e até de ver boas qualidades naquela pessoa, porque ele não me é simpático. São as consequências do pecado que estão em nós, né? Porque diz a Sagrada Escritura: é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e despreza o irmão que vê. É mentiroso. A verdade não está nele. Por isso a segunda leitura: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, aquela pessoa que tem dificuldade de amar e perdoar, que não estabelece diálogo com aquele que não lhe é simpático, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Repito, é mentiroso. Eu não estou inventando poesia, viu? O padre é bem prático. É mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê. Eu nunca vi Deus. Vocês já viram ele? Sei que ele existe, mas eu nunca vi. Todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama a pessoa que vive todos os dias, que é incapaz de dialogar, de se relacionar e de perdoar os irmãos com os quais convive todos os dias. É mentiroso e a verdade não está nele, né? Quem não ama não conheceu Deus, porque Deus é amor, né? Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos Ele, foi Ele quem primeiro nos amou e enviou, como de fato fez, seu Filho para nos redimir dos nossos pecados. Então que sempre nossas orações, e o amor deve ser exercido na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, no dia a dia. Ainda mais quando a gente convive, somos diferentes uns dos outros, né? Cada um tem seu jeito, sua maneira, então não é fácil, às vezes, a gente se relacionar. No mundo onde cada um é único, né? Deus é tão bom, que nos fez únicos e irrepetíveis. Não existe duas pessoas igual nesse mundo de mais de 7, 8 bilhões de pessoas. É a obra de Deus. Cada pessoa é única e singular aos olhos de Deus. Cada um de nós, todos nós aqui que estamos essa noite em grande número, cada um tem a sua singularidade, cada um de nós tem a sua particularidade, cada um de nós tem sua história de vida, que deve ser respeitada e amada, que é diferente de todos, mas mesmo na diferença, quando o Espírito de Deus está presente, lembra a Torre de Babel?
quando prevalecia o orgulho, ninguém se entendia. Quando eles começaram a se unir, tinha ali de todas as partes do mundo, quem falava línguas diferentes, de repente todos se entendiam como se fossem irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Até ficaram surpresos, como é que nós conseguimos entender, né? Um que fala outra língua, outra cultura, porque onde há o Espírito, onde tem o Espírito de Deus, tem unidade. Onde tem só o espírito humano e não tem o Espírito de Deus, tem divisão. Isso acontece em todos os lugares. Repito, onde existe o Espírito de Deus, mesmo na diversidade, vai haver unidade. Se o Espírito de Deus está soprando e presente. Agora, se só existe o espírito humano, quando só prevalece a minha opinião, e eu não sou capaz de dialogar e respeitar o outro e ouvir, aí o Espírito Santo diz tchau, adeus, até logo, até mais, e pica a mula, e só fica o espírito humano, e o Espírito de Deus dá um tchauzinho. Então vamos pedir ao Senhor que nós sejamos promotores do novo mandamento, que é amar não de qualquer jeito, mas do jeito dele. E ele amou a todos. Não vim para condenar ninguém, também não vim para aprovar o pecado. Vocês lembram aquela cena da prostituta? Todo mundo queria apedrejar ela, sim ou não? Sim. Jesus, e era a lei mandava, viu? Estava na lei, estava escrito, era um direito deles. Jesus manda ela levantar. Não era uma santa, viu? Era uma prostituta. E os prostitutos estavam tudo ali, mas se achavam melhor do que ela. Jesus, ela falou: Senhor, o Senhor não me condenou? Não, não te condenei, não te condeno. Vai em paz, teus pecados são todos perdoados. Vai em paz. E o que mais que ele disse? E de hoje em diante não peques mais. Na cruz estavam insultando Jesus, blasfemando, debochando dele, os soldados, né? Até um da cruz: tu não és o Cristo, desce da cruz, salvou a tantas pessoas por aí, fez tantos milagres, ressuscitou morto, não é mais fácil descer da cruz do que ressuscitar? Se tu é mesmo que fosse o padre Leonor, já sangue quente, né? Já. O que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não foi isso? Está vendo? Então Jesus nos deu o exemplo de que mesmo com dificuldade é possível nós perdoarmos aqueles que não nos são tão simpáticos. Rezemos por eles, né? E eles que rezem por nós também. E vamos colocar em prática esse novo mandamento do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.